O município de Macaé é pessoa jurídica de direito público interno, né? Olha só, por que pessoa jurídica, pessoal, de direito público interno? Fala comigo aí. O município de Macaé é uma pessoa jurídica. Isso quer dizer, grosso modo, que ela tem um cadastro de pessoa jurídica, como se fosse um CNPJ, né? A associação tem, a prefeitura tem um CNPJ, uma empresa tem um CNPJ, então ela é uma pessoa jurídica, é uma pessoa que existe no mundo dos direitos, né? Tanto é que eu posso processar a prefeitura, porque ela é uma pessoa jurídica, veja você. De direito público interno. Direito público significa que a maioria das leis que regulamentam a, a, o município, né? São leis que regulamentam a coisa pública. Então a gente fala que é direito público. Resumidamente é isso. Direito privado seria que a maioria das leis que regulamenta seria as leis que regulamentam a coisa privada, né? As empresas e tudo mais. Então aqui, como é administração pública, a gente fala que é direito público porque a maioria das leis, lei de licitação, é para mim, para você? Não, lei de licitação, para a pessoa ler, é para o município, é para o estado, é para a União. Então, essa lei de licitação, ela se encaixa nas leis públicas, na lei de direito público, tá bom? Grosso modo, tá, pessoal? Grosso modo, bem resumido aqui. Interno significa que é no Brasil, porque eu tenho uma pessoa jurídica de direito público externo, que seria, por exemplo, um outro país. Tá? Não se liga muito nessa nomenclatura, não. É apenas meio abstrato assim mesmo. Tá bom, vamos lá? Com sede no Paço Municipal, na Avenida Príncipe Sodré, número 534, no centro, unidade central de estrutura administrativa, né? Onde fica a prefeitura ali, aquela lugarzinho ali onde é a prefeitura, no pleno uso de sua autonomia política, autonomia administrativa e autonomia financeira. Veja que está até marcado aqui as autonomias que existem, né, gente? Gente, vou ter errado aqui. Eita, já até marcado. Por quê? Está marcado aqui. Porque isso é importante. O que é autonomia política? A gente sempre diz, né, que o município tem seus próprios políticos, tem seus próprios vereadores, seus próprios prefeitos. Então, ele não depende do vereador, do prefeito, do vizinho. Por quê? Porque ele tem seu próprio, tá entendendo? É claro que a autonomia política é muito mais que isso, tá, pessoal? Estou de maneira, assim, bem abstrata, bem superficial. A autonomia política é outro tipo. Autonomia de autonomia política, autonomia de se planejar e tudo mais, né? Tá bom? Mas se diz que tem seus próprios políticos. A autonomia administrativa quer dizer que tem sua própria administração. A prefeitura, por exemplo, é responsável pela administração do município. Certamente você vai prestar um concurso para a área administrativa, tá? Então, essa administração não depende da administração de outros municípios. Financeira quer dizer que tem seu próprio dinheiro, por exemplo. O município recebe seu próprio dinheiro, não depende do dinheiro de ninguém. É claro que existem os repasses constitucionais, né? O IPVA é repassado ao município, metade, o ICMS tem uma porcentagem também, e a União também repassa muitos tributos ao município, mas isso é constitucional, isso faz parte, até porque é o município que, na prática, faz o acontecer, né? Então, autonomia financeira também o município tem. Vai ser regida aí pela lei orgânica, votada e aprovada pela Câmara. Continuar. Esses assuntos aqui são assuntos bobos, mas cai demais. Primeiro, são os poderes do município. Lembrando que o município sempre tem dois poderes. A gente está acostumado com os poderes do município, legislativo, executivo e judiciário. São três poderes ali. Sim, mas município não tem poder judiciário. O município só tem o legislativo, que é exercido pela Câmara, e executivo, que é exercido pela prefeitura, vamos dizer assim. O chefe do executivo é o prefeito. Mas o professor ele não tem poder judiciário? Não tem. Tá? O único que tem poder judiciário é o Estado, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, é a União, é o Distrito Federal. Eles têm poder judiciário. O município nenhum tem poder judiciário. Mas, professor Areia, tem um fórum lá em Macaé. Sim, aquele fórum, assim como o Corpo de Bombeiro, assim como a Polícia Militar, faz parte da estrutura do Estado, do Rio de Janeiro, e não do município, tá bom? Beleza? Lembrando que o fórum, né, a gente está falando faz parte o fórum de fato é poder judiciário, tá, pessoal? Corpo Bombeiro e Polícia Militar é poder executivo do Estado também, né? Você faz parte do Estado, tá bom? O fórum faz parte aí do poder judiciário. O fórum, na verdade, é só um lugarzinho lá onde eles trabalham. Vamos lá. E símbolos do município também despenca em prova. Então já gravou que não tem poder judiciário, né? Show. É, símbolos do município de Speck, prova, bandeira, brasão e hino, padrão, tá? Eu chamo de BBH, Banco de Belo Horizonte, para você memorizar. É mais uma coisa para você memorizar. Pega a bandeira, mostre o brasão e cante o hino, né? Repita isso umas 50 vezes que tenho certeza que você vai gravar, tá bom? Bandeira, brasão e hino são os símbolos do município. Preciso saber quais são.
Só se estiver na lei orgânica. Se a lei orgânica trazer discriminadamente quais são, aí você tem que saber, tá? Aí tem que ler a lei orgânica mais ao fundo. Eu, salvo engano, acho que a de Macaé, não sei se é de Macaé que eu li, tem uma que trazia, não sei se é de Macaé agora, não me recordo, tá? Mas isso é bem aprofundado também, tá, pessoal? Representativa da sua cultura e história, conforme o anexo 1 e 2. Então, ó, dá uma olhadinha que cai sim. Eu acho que é a Lei Orgânica de Macaé que cai sim. Alguns conceitos ali, enfim, alguns detalhes. Então, é bom dar uma lida. É óbvio que quando sair o edital, se tiver Lei Orgânica, eu vou trazer mais aulas aí. Essa aula fica como resumão e vou trazer uma aula mais aprofundadazinha, tá bom? A sede do município dá no nome e tem categoria de cidade. Como assim, Ale? Eu não entendi. Vem comigo que eu vou explicar. Olha só. É, de maneira simples, é o seguinte: a gente sabe muito bem que o município de Macaé tem vários bairros, né, gente? Ele é separado por diversos bairros, além de distritos, né? Porque além dos bairros, tem umas regiões que são distritos, né? Que são vários bairros também. Beleza, são vários bairros. Pessoal, você concorda comigo que a sede, ou seja, a prefeitura, ela tem que existir, né, em algum bairro, né? Já sei, é o centro. Sim, exatamente esse bairro de centro que a gente chama, tá bom? Então, a sede do município ela fica em um bairro. E esse bairro, ele deixa de ser bairro porque tem ali a prefeitura, tem a Câmara, né? Então, ele deixa de ser bairro e vira uma cidade. Então, é como se fosse o centro, né? Aqui, é o centro ali, é o centro. A gente chama de cidade. Então, veja você. Eu tenho um município de Macaé que é gigante, cara, é Sana. A gente vai ver quais são, Frade, enfim, Córrego do Ouro, né? A gente vai ver gigante o município. E eu tenho uma cidade que se chama Macaé, que é só aquela parte da cidade mesmo, aquele bairro do centro, grosso modo, tá bom? Então eu tenho uma cidade que tem um município que se chama Macaé e tem uma cidade dentro do município de Macaé que se chama Macaé. Então é a sede do município, essa cidade, tá bom? Então a sede do município dá o nome, ou seja, tem o mesmo nome do município, né? Olha, a sede que dá o nome ao município, mas enfim, não importa, os dois têm o mesmo nome, e tem categoria de cidade. Não entendi ali. É a mesma coisa do estado do Rio de Janeiro. Eu tenho um estado do Rio de Janeiro e tem um município que se chama Rio de Janeiro, que por acaso é a capital do estado, né? Então eu tenho, na verdade, eu tenho três. Eu tenho uma cidade do Rio de Janeiro, dentro da cidade tem um município do Rio de Janeiro, que é onde está aquela cidade, e dentro do município do Rio de Janeiro tem um estado do Rio de Janeiro. São três coisas com o mesmo nome. Aqui nós temos dois: uma cidade de Macaé e o município de Macaé, que é bem grandão. Vamos lá. Outra coisa que despenca em prova é o distrito. Não temos que saber quantos distritos tem e quais são, né? Isso cai demais em prova, inclusive a FGV gosta disso aqui também. São 6 distritos, tá, pessoal? Lembrando que é uma separação administrativa, né? Então nós temos aqui 3 distritos. Quais sejam? Ó, Cidade de Macaé é um distrito, esse aqui é o primeiro distrito. Eu tenho Córrego do Ouro, que é outro distrito. Cachoeiros de Macaé, Glicério, Frade e Sana. Então são 6 distritos. Dentro do distrito também tem os subdistritos, tá? Ou seja, o primeiro distrito, Cidade de Macaé, fica dividido em 6 subdistritos. Então, esse distrito aqui, que a gente vai chamar de distrito maior, um distrito mais, né, grande, né? Ele é maior. Esse distrito aqui tem vários subdistritos dentro dele. Então, com 6 subdistritos: Barra de Macaé, Parque Aeroporto, Cabiúnas, Emboacica, Centro e Nova Cidade. Então, tem um distrito centro, um distrito aliás, tem um subdistrito centro, tem um subdistrito Nova Cidade, tá bom? Então é isso aí. Então é como se fosse uma divisão assim, ó. Macaé está aqui, aqui são vários distritos, a gente sabe disso. São vários distritos, são 6, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 6 distritos. Sendo que esse distrito aqui, que é Cidade de Macaé, é o distrito Cidade de Macaé. É o nome do distrito. Ele é dividido em subdistritos, tá? Mais 6 subdistritos. Show? E, obviamente, cada subdistrito é dividido também em bairros, né? Aí nós somos vários bairros também. Vamos continuar. O distrito terá o nome da respectiva sede, cuja categoria será de vila. Não entendi ali. Olha só, aqui eu tenho o distrito. Eu vou chamar de Cidade de Macaé, que é o distrito, né? Aqui, ó. Cidade de Macaé, que é o primeiro distrito. Tá aqui, primeiro distrito. Show. Beleza? Pessoal, o distrito, né? Ele é dividido em vários subdistritos, né? Mas também é dividido em bairros, tá bom? Eu vou fazer a divisão aqui em bairros. Show.
Aqui tem um bairro que tem a subprefeitura, que é como se fosse a sede, né, do distrito. É onde vai ficar o subprefeito, né? Ou seja, o prefeito vai botar alguém lá para tomar conta daquele distrito. E ali tem um lugar, né? É a subprefeitura que a gente chama, né? Ah, a subprefeitura vai ficar aqui. Aqui deixou de ser bairro e virou vila. Então, o distrito terá o nome da respectiva sede, ou seja, a vila vai também se chamar Cidade de Macaé, no caso, que é o primeiro distrito, cuja categoria será de vila, tá bom? Beleza? Então, da mesma forma que a sede da prefeitura vira, o local ali vira cidade, a sede do distrito, onde está a subprefeitura ali, vai virar uma vila, tá bom? Grosso modo, é isso, você gravar. O município, para efeito de descentralização administrativa, ou seja, para administrar melhor, ele vai dividindo, ao invés de ter um órgão apenas tomando conta de tudo, ele vai ficar dividindo em vários órgãos, né, em várias áreas administrativas, vamos dizer assim. Será dividido em setores administrativos compostos de bairros, então, divisão de bairros, loteamentos e distritos. Então, tem um bairro, já tem um loteamento, tem um distrito, são formas de dividir o município aí para melhor administrar. Porque olha só, ó, pessoal, tem um problema lá na estrada. Qual estrada? Ah, do bairro tal. Então já sabe onde é exatamente aquele bairro, tá bom? Exemplo hipotético. Vamos continuar. Bom, muitas questões de prova exigem o conhecimento de o que precisa para criar um distrito, né? Lembrando que o distrito é criado por lei, tem que ter uma lei, geralmente tem que ter uma votação também, um plebiscito, tá? Beleza. Mas além disso, existem alguns requisitos essenciais, que tá aqui. Banca FGV gosta. Olha só, são requisitos essenciais. Será que simplesmente eu posso criar um distrito? Não. Eu tenho que ter pelo menos, tá? Eu tenho que ter pelo menos naquele local ali, no mínimo 3%, a população de no mínimo 3% do número de habitantes do município. Tá? Então ali tem que residir no mínimo 3, pode ser mais? Pode, né? No mínimo 3% da população. E o eleitorado tem que ser no mínimo 1%, tá? Ali naquela região. Então a população é bem menor ali, não tem como, tá? Então para criar um distrito naquela região onde vai se criar aquele distrito, tem que ter uma população de pelo menos 3% do número de habitantes do município e 1% de eleitores do município. Quer dizer, 1% em relação ao número de habitantes, né? Segundo aqui. Tem que ter naquele local, na povoação sede ali, pelo menos 50 moradias, tá, pessoal? Tem que ter uma escola pública e um posto de saúde. Grave que são 50. A banca adora trocar isso aqui. Então, naquela povoação, além disso, tem que ter no mínimo aí 50 moradias. Beleza? Vamos continuar. Bom, pessoal, agora mudando de assunto, a gente vai falar sobre a competência do município, né? Existem duas, na verdade são três competências. Vou botar duas só para a gente fazer um anteposto aqui. Eu tenho uma competência do município que o município faz sozinho. Então, tem várias coisas que o município faz sozinho, que é a competência privativa, tá? Que o município faz sozinho. E eu tenho uma competência comum que o município faz em comum com o Estado e a União. Então, eles fazem juntos, tá? É bom dar uma lida, é muito óbvio, por que pareça, mas tem coisa ali que não é tão óbvio que é para pegar mesmo, tá? Fica tranquilo, que aqui eu só vou trazer o basicão. Se existir lei orgânica, vai ter uma aula mais completa, vai ter várias questões, e lá eu vou explicar os estranhos, porque tem coisas que parece que é todo mundo junto, fazendo junto, mas não é. Exemplo, vamos dar um exemplo. Não do estranho, mas exemplo para você fazer uma diferença aqui do que é privativo e do que é comum. Competência privativa do município, só o município faz. Transporte intramunicipal, ou seja, dentro do município. Táxi, agora, com a atualização da lei orgânica, veículo de aplicativo, né? Seria quem vai regulamentar ali dentro do município é o município, porque o serviço de transporte ali dentro do município é o município que regulamenta. Cemitério, funerária, coleta de lixo, é tudo o município que faz, tá bom? Beleza? Beleza. Então vamos ver aqui competência do município privativa, tá? Sempre relacionada a algo local. Tá? Eu trouxe aqui umas dicas aqui embaixo, então nem vou escrever muito local. Está horrível escrever aqui. Ó, legislar, ou seja, criar leis sobre assunto de interesse local. Quem é que cria leis sobre assunto de interesse local? O município, óbvio. Fechar aqui. Suplementar a lei federal e estadual no que couber. A lei estadual, uma lei federal, ela vem e aí deixa uma margem ali para o município regulamentar sobre aquilo. E aí o município vai lá e regulamenta, ele suplementa.
elaborar um plano diretor, né, que é um plano de desenvolvimento urbano, de como que o município vai se desenvolver ali na parte urbana. Não é o município que faz isso? Sim. Então, essa parte de competência privativa sempre relacionada a algo local, que geralmente você vê no dia a dia acontecendo. Lixo, tá? Tudo isso é competência do município. Agora, em contrapartida, do outro lado, eu tenho a competência comum. E a competência comum é o quê? O município faz junto com a União e com os estados. Ó, em cooperação com a União e com o Estado. E geralmente é algo muito abstrato. Como assim, Ale? Proteger a fauna e a flora. Opa, proteger a fauna, a flora, o meio ambiente, combater poluição. Isso não dá uma ideia que todo mundo faz? É assim que você vai pensar. Pô, será que todo mundo faz isso aqui? Faz, tá? Vamos lá, então. É algo que todos fazem. Entre exemplos, temos sempre as palavras-chave. Aqui são palavras-chave de vários incisos que eu peguei, ó. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico. Todo mundo tem que proteger, né, gente? Proteger o meio ambiente, preservar as florestas, a fauna e a flora, construção de moradias, aquele programa Minha Casa Minha Vida e tal. Aquilo pode ser o município fazendo com o Estado, com a União, todos eles juntos também, não há problema. Então é uma competência comum, se eles fazem juntos, é comum. Zelar pela observância da Constituição, das leis e das instituições, ou seja, obedecer à Constituição Federal, às leis, às instituições democráticas. Proteção e inserção social do idoso. Isso aqui é meio estranho, meio diferentão, né? Isso aqui é comum, tá? Então saiba aí da competência comum. É sempre recomendável você dar uma lida, porque geralmente quando cai, cai a literalidade da lei, tá? Vamos continuar. Próximo bloco, a competência suplementar. Aqui traz também a coisa suplementar, que seria o quê? Que seria suplementar a lei federal ou estadual no que couber. Compete ao município complementar aqui a lei federal ou estadual no que couber. Então, tem coisas que o município vai complementar. A lei deixa o município fazer aquela parte que é devida, tá bom? Vamos continuar, pessoal? Vou falar agora sobre as vedações, né? Um tema que despenca em prova, banca, FGV também gosta desse tema, tá? Aliás, todas as bancas gostam. É bem bacana. Então vamos ver o que é vedado ao município. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Ao município é vedado estabelecer cultos religiosos. Opa, desculpa, volta aqui. Culto religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhe o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, né? Os pastores, padres, enfim, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Eu sempre digo o seguinte, quando você levar para sua prova, não pode ajudar a igreja e também não pode prejudicar a igreja, tá? Então não pode nem atrapalhar nem ajudar. Show. Ressalvada na forma da lei, ou seja, tem que ter uma lei a colaboração de interesse público. Então, se tiver uma lei, por exemplo, exemplo hipotético sempre, a prefeitura pode emprestar o ônibus da prefeitura, né? Para levar o pessoal da igreja, para ajudar os pessoal de rua a fazer doação, emprestar o carro para levar os mantimentos. Isso, se estiver na lei, pode, tá, pessoal? Então, é assim, não pode nem ajudar nem atrapalhar a igreja, exceto se tiver uma lei que diz que pode, tá bom? Que diz que pode algo específico. Recusar fé a documento público também não pode, isso é padrão, ninguém pode, né? Nenhuma instituição, nenhum Estado não pode recusar fé a documento público. Por exemplo, um documento de identificação. A CNH é um documento de identificação. Então, ela não pode, não pode ser CNH, tem que ser seu RG, sua identidade. Exceto se ela quiser o número, tá, pessoal? É diferente, mas como identificação, a CNH é sim um documento de identificação e ela não pode recusar fé a um documento público, tá? Além de documentos registrado em cartório, por exemplo, ela tem que aceitar. Criar distinção entre brasileiros ou preferência entre cidadãos, né? Ou seja, fazer distinção entre brasileiros. Criar um concurso, por exemplo, só para quem mora em Macaé. Isso é distinção entre brasileiros ou preferência, tá, pessoal? Não pode. Ah, professor, mas tem lá o pessoal, né, agente comunitário de saúde. Sim, mas aí é uma lei que diz que tem que ser alguém ali né, do bairro ali, da adjacência. Essa é uma outra história, tá? Você vai levar para a prova que está aqui, tá? Então é vedado criar distinção entre brasileiros ou preferência entre cidadãos. Tem mais aqui, ó. Subvencionar ou auxiliar com recursos pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda política partidária ou afim, né? Ou seja, parecido, estranha à administração, ou seja, pegar o dinheiro que é da prefeitura para fazer propaganda política. Não pode, tá? Não pode. Professor, ali, mas tem lá
Macaé fez cinco escolas. Sim, mas veja o termo, Macaé fez, tá? Então não é a prefeitura, não é o prefeito, aliás, não é o partido, Macaé fez. Então isso é possível. O município está mostrando o que que ele fez. Beleza, tá ok. Que não pode pegar dinheiro e investir. Não, o prefeito, professor Ale fez. Não pode. O partido tal fez. Não pode, tá? Então, esse aqui, né, é exatamente isso, como exemplo. Mas o exemplo também cabe aqui no inciso quinto. Olha só o que diz o inciso quinto. É proibido também, é vedado, manter publicidade de ato administrativo, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou orientação social, assim como publicidade que constem nome, símbolo ou imagem que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Ou seja, foi o que eu falei para vocês. Toda propaganda que você vê na televisão, ela tem caráter informativo, um caráter mais educativo, tá? Fizemos tantas escolas, informativo, tá? Não pode ter o quê? Nome, símbolos ou imagem que caracterizam promoção pessoal, a imagem do prefeito ou do partido do prefeito, por exemplo, tá? Então, os dois aqui, eu dei um exemplo só mais caro para os dois. Pessoal, lá tem várias outras vedações que eu não recomendo você ler, por incrível que pareça, porque são recomendações muito a ver com tributos e tudo mais, a parte tributária. Enfim, mas se você quiser ler, fica à vontade. Se você está estudando para tributária, obviamente, você tem que ler, mas não é muito diferente, você já aprendeu aí é, no Código Tributário Nacional, né, no CTN. Mas, enfim, vamos lá. Vamos para mais uma. Outra coisa que a gente tem que prova são os princípios da administração pública, tá? Ou melhor, da administração direta e indireta. Vamos lá. A administração pública direta. O que que é a administração pública direta, Lê? É o município. É o município. Aqui é o município. Aqui é o município fazendo diretamente. E a administração pública indireta são as entidades que o município cria para fazer para ela. Como assim? O município, ao invés de fazer uma obra, né, as obras no município, ela pode criar uma empresa pública para fazer para ela. Ela cria uma empresa que é dela, que é do município, para fazer. Isso é muito comum. Isso aconteceu em Petrópolis, por exemplo. A Condep, a Transpetro, né? A Transpetro não, gente. A Copetran, eita, esqueci, Cepetran, né? O concurso que eu ajudei lá também o pessoal. Isso aconteceu lá. Isso é lá é assim que funciona, tá? Então, tem um serviço público, tem uma empresa pública que faz para ela, né? Enfim. Então, a administração pública indireta é o quê? São as entidades que o município cria, né? A autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Cada entidade aqui, pessoal, ela é responsável por uma coisa, ela tem a diferença entre elas, que não cabe a gente falar sobre isso agora, tá bom? Então, a administração pública direta, ou seja, o próprio município, ou as entidades que o município criar para fazer para ela, de qualquer dos poderes do município, vai obedecer aos seguintes princípios, isso aqui que despenca em prova: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o LIMP, tá, pessoal? É o famoso LIMP. Então, isso cai muito em prova. Isso é muito, tipo assim, você tem que gravar isso aqui, não tem para onde você fugir, tá? Cuidado que as bancas gostam de trocar esses nomes. Quando vier lá a lei orgânica, a gente vai dar aula e tal, vou fazer várias questões trocando os nomes, tá? Porque isso, a banca adora pegar aqui, trocando alguns nomes aqui. Bom, legalidade é o quê? O município, ou seja, a administração pública direta e a indireta, que é as entidades que o município cria, ela tem que respeitar a lei. Então, ela só pode agir conforme a lei. Impessoalidade tem que ser impessoal. Ela não pode dar margem para pessoalidade. Ou seja, eu vou comprar. O município quer comprar alguma coisa, compra de uma empresa que ela conhece, né? Ou contrata todo mundo que ela conhece. Não, ela tem que fazer o concurso para que todo mundo tenha, né? Oportunidade. Ela não pode contratar o pai, o sobrinho, o tio, o periquito. E a empresa é a mesma coisa. Não pode contratar a empresa do irmão, do tio, do sobrinho. Tem que ter licitação. Então tem que ser impessoal. Tá? Moralidade. Tem a agir conforme a moral. Existe um exemplo prático de moral, né? Mas não cabe para a gente agora falar sobre isso. Publicidade. Os atos da prefeitura têm que ser público. Por isso que quando você vai ser nomeado, vai tomar posse, aparece no Diário Oficial. Então, tudo que a prefeitura contratou, por isso que quando você passa numa obra, está escrito lá, o orçamento da obra, sei lá quantos milhões. Isso tem que ser público, é um princípio que deve ser seguido, tá bom?
E eficiência tem que ser eficiência, ou seja, o dinheiro gasto, exemplo, né? Um dos exemplos, o dinheiro gasto tem que ser bem gasto, tem que ser a melhor ali, né? O melhor custo-benefício, tá? Tem que ser eficiente, beleza? Então são esses princípios que a administração pública tem que respeitar. Então vamos continuar. Aqui vem vários incisos, né? Como diz aqui, além do seguinte. Aí vem vários incisos que têm várias informações diversas. São vários assuntos que são importantes e despencam em prova. O primeiro assunto é o seguinte, ó. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Então, para aqui. Então, o que acontece? Todos os cargos, empregos ou função pública, que é a função que existe lá na prefeitura, por exemplo, são acessíveis aos brasileiros. Então, eu, sendo brasileiro, eu posso fazer. Só que eu tenho que olhar para a lei para ver o que a lei exige de mim. Ah, professor, a lei tem que ser maior de 18 anos. Exato, tá? Então, a lei tem que ser maior de 18 anos, tem que estar com título de eleitor, ok. Os homens, a parte militar, ok, né? Beleza. Assim como os estrangeiros na forma da lei. Já os estrangeiros não são acessíveis aos estrangeiros. Então, teoricamente, o estrangeiro não pode fazer concurso público. E, de fato, cara, tá lá, ser brasileiro para fazer concurso público. Uma das exigências é ser brasileiro. Mas pode ter uma lei que diz, ó, se for assim, assim, assado, pode, tá? Geralmente cientista, isso poderia, tá bom? Então, o estrangeiro ele não pode, o cargo não é acessível para ele, a não ser que se tiver uma lei específica ali que diga que algo específico é para ele. Bom, exemplo hipotético, beleza? Então é uma diferença. Os cargos são acessíveis a todos os brasileiros, sim, só tem que preencher alguns requisitos. Ser maior de 18 anos, por exemplo. Estrangeiro é acessível? Não. Estrangeiro tem que ser na lei, na forma da lei. Ou seja, só se tiver uma lei específica dizendo como que vai ser acessível, tá bom? Para aquele cargo específico, algo específico. Outro tema muito importante, a investidura em cargo ou emprego público, ou seja, para eu começar a trabalhar no cargo público, depende de aprovação prévia e concurso público. Então, mas professor, ali tem uns cargos comissionados. Calma, eu vou explicar. Para eu trabalhar na prefeitura, por exemplo, no cargo público, eu preciso de curso, de aprovação prévia concurso. Show. Esse concurso, pessoal, pode ser de provas. É só prova. Você vai fazer uma prova, vai ver, a prova vale 100, por exemplo. Tirou 90, outro tirou 99, ficou na frente. Quem tirou um gabaritou, tirou 100, ficou na frente. O outro tirou 98, ficou em terceiro. 100. Ou pode ser de provas e títulos. Ou seja, a prova vale 80, o título 20, né? 80, 20. Somando 100, por exemplo. E aí o título seria o quê? Uma pós-graduação que você tem, né? As pós-graduações que você tem. Uma especialização, um mestrado, um doutorado, tá bom? Então, o concurso ele pode ser só de provas ou de provas e títulos. Muita gente, Alexandre, mas o concurso de provas e títulos. Está errado. O concurso será de provas e títulos. Está errado. Se eu disser para você que o concurso será de provas e títulos, estou dizendo que todos os concursos serão de provas e títulos. Não é verdade. Tem concurso que é só de prova. Então, o concurso ele será só de prova ou de provas e títulos. Entendeu? Entendeu? Tá entendendo? Beleza? Depois você volta um pouquinho. De acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, obviamente, ressalvadas, ou seja, exceto as nomeações para cargo e comissão. Esse cargo e comissão, pessoal, é aquele cargo de chefia. Então, geralmente, você, quando entrar no concurso, vai tomar posse, bonitinho, o seu chefe vai ser um cargo comissionado. Esse cargo comissionado, ele é de livre nomeação e exoneração do prefeito. Ou seja, o prefeito bota e tira quem ele quiser. Pode ser um concursado? Pode. Pode ser alguém que não é concursado? Pode. Então, pode ser que seu chefe seja um concursado de outro lugar, né? De outro setor? Pode. Mas pode também ser uma pessoa de fora? Pode. Porque é um cargo de chefia. E os outros que são contratados? O nome já diz, são temporários, são contratados, tá bom? Então é isso aí. Tem os contratos temporários, beleza. Temos os cargos comissionados, que são os chefes aí. É, abaixo do secretário são eles, né? O secretário não, o secretário é um cargo político, é um outro tipo de cargo. Mas, por exemplo, é o diretor, é o supervisor, tudo isso são cargos comissionados. E quem faz o serviço são os concursados, tá bom? Que são os cargos efetivos. Beleza? Beleza. Se não entendeu, não tem problema. A gente vai continuar aqui. Qualquer coisa, quando eu vier na próxima aula, assim, né? Na próxima aula, quando o edital sair, a gente vai se aprofundar. O prazo de validade do concurso público será de
Até 2 anos, tá? Então, olha só, isso aqui, gente, presta atenção. Eu vejo muita gente discutindo comigo. O concurso é de 2 anos. Pera, o concurso, pessoal, no edital pode vir lá 2 anos. Mas pode vir 1 ano também, tá? Pode vir. Por quê? Porque a lei orgânica diz o seguinte: a validade do concurso público será de até 2 anos. Então, isso aqui é até 2 anos. Pode ser 1 ano? Pode. Pode ser 6 meses? Pode. O que que é essa validade ali? Isso aqui é o prazo para chamar os aprovados. Então, quanto menor, melhor. Teoricamente, sim, né? Quanto menor o prazo, melhor. Mas aí, para quem passou fora da vaga, é bom ter um prazo mais longo, porque aí as pessoas vão saindo, vão se aposentando, e aí vai surgindo mais vagas, e aí vai chamando outros pessoal dentro da validade do concurso, tá bom? Aí chama o pessoal além das vagas ali que já tinha, tá bom? Então é isso aí. É, então é até 2 anos. Então pode existir um concurso de 6 meses? Pode. Não é comum? Não é. O comum é 2 anos. É de praxe 2 anos, galera. Todo mundo bota 2 anos. Mas pode ser até 2 anos, beleza? Prorrogável uma vez por igual período. Então, geralmente são prorrogáveis, né? Os concursos. E aí, quando prorroga, tem que ser por igual período. Se o concurso foi de 1 ano, vai ser prorrogado por mais 1 ano. Se é de 2 anos, concurso, prorrogado por mais 2 anos. Vai ser prorrogado por igual período. Show? Show de bola. Isso aqui despenca em prova também. Outro assunto bem interessante é que os vencimentos, vencimento é o dinheirinho que você vai receber, pois esse é um cargo. De cargos idênticos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Não entendi. Vou te dar um exemplo prático, esse exemplo real. São os procuradores. Como assim, ali? Procuradores? Os procuradores. Existem procuradores na Câmara e existe procurador na Prefeitura, que é o procurador do município, que a gente chama, né? São advogados, né, que defendem a Câmara, ou defendem a Prefeitura, assim, eles estão lá para auxiliar, enfim, são várias atribuições dele. Show. Então, veja que é o mesmo cargo, só que é uma da Câmara, outra da Prefeitura. Está dizendo que é o seguinte: o procurador da Câmara não pode ganhar mais que o procurador da Prefeitura. Então, está dizendo exatamente isso aqui: os vencimentos do cargo idêntico do Poder Legislativo, Câmara, não pode ser superior aos pagos do Poder Executivo, Prefeitura. Tá bom? Então, é exatamente isso. Então, os cargos iguais, a Câmara não pode pagar mais do que a Prefeitura. Tá? Então, é como se fosse um teto. Ó, o pessoal da Câmara, oi, se for um cargo igual ao nosso, não, você não pode pagar mais do que a gente paga. É a prefeitura falando, tá bom? Vamos continuar. Outro assunto que despenca e prova que todo mundo conhece, e aqui está bem atualizado, essa lei orgânica de Macaé, ó, supimpa, atualizadíssima, top. Tá? Eu peguei a mais atualizada ainda possível, tá bom? Vou deixar até o link para você aí nos comentários. Não, comentário não, vou deixar lá na descrição do vídeo, além do descrição do vídeo não, lá no Instagram, além do slide aqui, vai estar lá no Instagram. Então é bom que você já me segue lá também, o Instagram tá aqui embaixo, ó, aqui embaixo, beleza? Vamos lá. Pessoal, o que acontece? Professor, eu posso fazer 2 concursos e ter 2 concursos, ser concursado 2 vezes? Não pode. Tá. Mas, professor, ele tem um professor. Pera, não pode. Essa é a regra. A regra é vedada a acumulação remunerada de cargo público. Então, eu não posso fazer um concurso, depois fazer, passar, tomar posse, começar a trabalhar, depois fazer outro concurso, passar, tomar posse e trabalhar os dois. Não posso. É claro que há exceções, ou seja, existem cargos que podem, exceto quando houver compatibilidade de horário, ou seja, quando tiver horário disponível, esses aqui podem ter 2 matrículas. Ou seja, fazer um concurso, passar a entrar, depois fazer outro, passar a entrar e trabalhar nos dois. Quem são eles? Professor mais professor, tá? Isso aqui está igual na Constituição Federal, tá, pessoal? Tanto é que está no artigo 37, blá, blá, blá. Exatamente isso. Professor mais professor. Então, o professor ele pode fazer concurso 2 vezes, passar e trabalhar 2 vezes. Ele pode ser professor 2 vezes no mesmo município, não há problema. Pode ser estadual e municipal, pode ser do município do outro município, pode ser municipal e federal, pode ser professor 2 vezes, não importa onde. Até no mesmo município ele pode ser professor 2 vezes, desde que haja compatibilidade de horário. Professor com outro técnico ou professor com um científico, tá? Isso aqui está muito relacionado à faculdade. O cara é professor e ele fez um concurso para técnico dentro da faculdade, uma área acadêmica ali. E aí pode, tá, pessoal? Então, cientista dentro da faculdade aí poderia, tá? Beleza? Então vai ser professor com técnico ou professor com científico, não é técnico científico, não.
Ele é professor e ele é técnico dentro da área acadêmica lá da faculdade, que é concurso também. Pode, 2 concursos, beleza, pode. Ele é professor e fez concurso para cientista da faculdade. Pode, pode. Não há problema nenhum. E 2 cargos ou empregos privativos da profissional de saúde, com profissões regulamentadas, né? Aí ele é médico, médico pode, enfermeiro pode. Então, toda essa parte da saúde aí, esse pessoal da saúde, podem acumular 2 cargos, tá? Então, ele pode ser médico na prefeitura 2 vezes, né? 2 concursos, passar, tomar posse e trabalhar nos 2, ou na prefeitura tal, na prefeitura outra prefeitura, não há problema nenhum, tá bom? Então, esse aqui pode, beleza? Show de bola. Pessoal, outra coisa importante demais, tá? Que despenca em prova é isso aqui, ó. É servidor público da administração direta, ou seja, na prefeitura, ou indireta, que seria do município, né? Que seria as entidades que o município pode criar, e investir de mandato eletivo. Vamos supor que eu seja servidor da prefeitura e eu me candidatei a deputado federal ou estadual, ganhei. Que vai acontecer comigo? Eu vou ser afastado do meu cargo de concurso. Então, eu sou servidor, sou concursado. Fico afastado para exercer o meu cargo eletivo, meu mandato eletivo de deputado federal ou estadual. Tá? Então, aqui, ó, tá falando de mandato eletivo federal ou estadual, eu ficarei afastado, tá bom? Mas se eu for prefeito, muda alguma coisa? Ou seja, eu vim para prefeito, ganhei. Vou ser prefeito da cidade. Ou prefeito de outra cidade, não há problema nenhum. Investindo no mandato de prefeito, eu vou ser afastado do cargo, emprego e função, sendo facultado aí optar por sua remuneração, tá? Nesse caso, seria afastado, mas eu posso optar pela remuneração. Por quê? Porque isso aqui vale para qualquer cargo, tá, pessoal? Já adiantando para você, porque isso aqui está na Constituição Federal. Então, isso vale para cargo federal, cargo estadual. De repente, eu sou policial federal, sei lá, ganho 15 mil reais e fui eleito em prefeito, vou ganhar 10 mil para prefeito. Eu posso escolher ganhar o valor que eu ganharia na Polícia Federal, né? Que é meu cargo. Então, fico afastado do meu cargo, exemplo hipotético, fico no meu cargo, e escolho ganhar como policial federal. Então, a prefeitura lá vai me pagar todo mês lá o meu vencimento equivalente à Polícia Federal, tá bom? Então, eu fico afastado, mas posso optar pelos vencimentos. E no vereador. O vereador, se houver compatibilidade de horários, vai perceber as vantagens do seu cargo, emprego e função, sem prejuízo na remuneração do cargo eletivo. Ou seja, eu vou poder acumular. É mais um tipo de acumulação. Como assim, Ale? Eu sou servidor, tá? Servidor, vamos supor que seja guarda municipal. E aí foi eleito vereador. E aí o vereador, são aqueles dias lá da semana, tudo bonitinho. Eu posso trabalhar nos dois e ganhar pelos dois, tá? Se houver compatibilidade de horário. Se não houver, vai ser aplicada a norma do inciso anterior, que é o caso do prefeito. Ou seja, eu serei afastado, mas eu posso escolher se eu quero ganhar como vereador ou como guarda municipal, né? O meu vencimento. É claro que o guarda municipal ganha menos que o vereador, eu vou escolher ganhar como vereador, óbvio. Mas eu poderia também ser um servidor estadual, federal, e aí eu escolher ganhar como ele, né? Vamos continuar. Estabilidade, a famosa estabilidade, né? Muito desatualizado em várias leis orgânicas, mas aqui está perfeitamente atualizado. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício, servidores nomeados em virtude de concurso público. Então, estabilidade, 3 anos, padrãozão. Está na Constituição. Patrão, tá top, demais. Pessoal, estabilidade aqui é aquele, né, direito que você tem de só perder o seu cargo mediante sentença judicial ou processo administrativo, tá? Disciplinar. Existem outros casos também que você pode perder, mas são cargos bem específicos que têm a ver com a lei, né, de recuperação fiscal, enfim, é uma coisa bem específica, é a situação que está caos completo. Claro que isso nunca foi posto em prática, não que eu saiba. Mas, enfim, existem outras situações também, tá? Vamos continuar. Ó, o servidor estável ele só vai perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada julgado, ou seja, o juiz determinar e vai recorrendo, recorrendo, e chega uma hora que não tem mais recurso, e foi sentenciado ali que ele vai perder o cargo, e aí ele vai perder, não tem para onde fugir, ou mediante um processo administrativo, que é um processo, ou seja, um procedimento que ocorre dentro da prefeitura, por exemplo, você fez alguma besteira, tá bom? Existem outros casos também, mas está aqui na lei orgânica somente esse, você vai levar esse para a prova. Artigo 43 diz o seguinte: o poder legislativo ele é exercido pela Câmara Municipal de Macaé, óbvio, né? Pela Câmara composta por vereadores, sim, eleito pelo sistema proporcional. Isso é padrão, né? Os vereadores eles são eleitos pelo sistema proporcional, ou seja, é uma relação de proporção, pessoal. E aí, Jorge, não vale a pena explicar isso,
melhor você gravar proporcional. Não é majoritário. O que que é majoritário? Seria o caso do prefeito. Aquele que ganha mais votos entra. Então pode ser que o vereador tenha 1.000 votos, por exemplo, e o outro tenha só 700 votos. E esse 700 entrou, e o de 1.000 não entrou. Como é que pode um negócio desse? Sistema proporcional. Bom, é proporcional ali, aí tem os lances né, de, de, de política lá, de partido político, enfim, é complicado. Cada legislatura tem duração de 4 anos. Isso aqui é importante, banca FGV gosta e tem pegadinha com isso aqui. Vou explicar. Isso é muito óbvio, né, galera? Que é, quanto é mais, uma dúzia ou 12? É a mesma coisa, né? Exatamente. Uma legislatura tem 4 anos. É a mesma coisa. Se eu falar assim, pessoal, eu vou ser eleito a prefeito, eu fui eleito a prefeito ou vereador, é vereador, né? Vereador, cada legislatura é vereador. O prefeito faz, né? É irrelevante aqui. Eu fui eleito vereador e eu vou, né? Eu vou ter uma legislatura. É o que que é? 4 anos. Eu vou ficar 4 anos. É a mesma coisa. Compreendendo cada ano uma sessão legislativa. Então, uma sessão legislativa é o quê? Foi isso que caiu em prova. O que que é quanto é uma sessão legislativa? 1 ano. Por quê? Porque cada ano é uma sessão legislativa. Então, eu posso dizer para você, eu vou ser eleito para uma legislatura, eu vou ser eleito para 4 anos, ou eu vou ser eleito para 4 sessões legislativas. Eu falei a mesma coisa, tá? Cada ano uma sessão legislativa de 2 períodos, né? E aí tem um período, o período que vai de fevereiro, né? A gente vai ver aqui exatamente. Fevereiro a julho e aí entra agosto a dezembro, tá? São 2 períodos, primeiro de até julho e aí depois de agosto até dezembro é o segundo período. Beleza? Beleza, né? Vamos continuar. O município de Macaé contará com um número de 17 vereadores. Isso é importante demais. Banco e Ban gosta demais. E eu conferi lá no site, né, da Câmara e realmente são 17 até hoje, tá? Não houve mudança, não. 17 vereadores tem que gravar isso aí. Lembra que é a idade do seu sobrinho, do seu filho, do seu tio, do periquito. Sei lá, data de aniversário de alguém. Tem que memorizar que são 17 vereadores. Tem que gravar isso aí, meu amigo. Beleza, vamos continuar. O mandato da mesa diretora será de 2 anos. Que isso, André? Que negócio de mandato da mesa? Dentro da Câmara tem um grupinho de vereadores que é composto pelo presidente da Câmara, pelo vice-presidente da Câmara, pelo primeiro secretário e segundo secretário. São esses quatro aqui. Esses quatro vereadores, eles fazem parte da mesa, tá aqui, mesa diretora. A mesa diretora nada mais é que é um grupinho de vereadores responsável pela administração da Câmara. Então, muitas vezes, quando a Câmara vai abrir concurso, parte da mesa vê se realmente precisa de concurso. É como se fosse uma parte administrativa da Câmara. Tanto é que você vai ver lá as atribuições da mesa e tudo mais. Então, beleza. Esse grupinho aqui, pessoal, ele é atualizado a cada 2 anos. É diferente da legislatura. Então, eu fui eleito, fui. Eu posso vir a ser membro da mesa. E aí eu vou ficar 2 anos membro da mesa. Depois de 2 anos, vai ter uma nova eleição novamente para a mesa, para completar os outros 2 anos. Com direito à reeleição do presidente na eleição subsequente. Ou seja, se eu sou presidente da mesa, entrei agora, acabei de entrar, 4 anos, cumpri 2 anos, sou presidente da mesa. Eu posso tentar me reeleger para cumprir mais 2 anos, tá? O que não posso é eu terminar meu mandato e aí, aqui eu completei 2 anos aqui, né? Eu fui presidente aqui. E aí, no outro mandato, eu completar mais 2 anos. Aí não pode, tem que ser na subsequente, tá bom? Ou seja, tem que ser durante o meu mandato, tá bom? Beleza, então a mesa é composta aí pelo presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Lembrando que o mandato da mesa é de 2 anos. Então, esse pessoal aqui fica 2 anos e depois eles, né, são votados novamente aí quem vai ser o membro da mesa, dos membros. Vamos continuar. O processo legislativo. O que é um processo legislativo? É um processo, ou seja, um procedimento que vai ocorrer dentro da Câmara. Tá? Então, aqui vão estar, pessoal, leis em sentido amplo, ou seja, qualquer coisa normativa que ocorre dentro da Câmara. Tá? Eu tenho a emenda a esta lei orgânica, que vai ocorrer dentro da Câmara exclusivamente. A gente vai ver isso aqui como funciona. As leis ordinárias, que vão ser votadas na Câmara. Tudo aqui vai ser o quê? Votado na Câmara. É isso que eu estou dizendo aqui.
São todas as leis, Alexandre, em sentido amplo? Não são todas as leis em sentido amplo, né? Lei em sentido amplo é o quê? Lei em sentido amplo é qualquer coisa normativa, né? Porque eu tenho o decreto executivo, e esse o prefeito usa demais, vários decretos, decreto, decreto, decreto. E o decreto executivo é uma coisa do prefeito, não nem vai para a Câmara, nem vai para a Câmara, tá bom? Então, não está aqui decreto executivo, está decreto legislativo, que é a mesma coisa, só que é a Câmara fazendo. E isso precisa de votação, por isso que está aqui. Então, tem a emenda lei orgânica, alterar alguma coisa na lei orgânica vai ser votado na Câmara. As leis ordinárias é uma lei, né, sobre qualquer coisa do município também vai ser votada na Câmara. A lei complementar também vai ser votada na Câmara. A lei complementar é uma lei mais difícil de ser votada, já vou explicar. Lei delegada também é uma lei que vai ser votada na Câmara, tá? É uma lei bem específica, outra lei bem específica. Resolução tem a ver com algo mais interno da Câmara, aí né, a Câmara cria uma resolução. E o decreto legislativo é algo mais externo da Câmara, mas é votado dentro da Câmara também. Tá bom? Show? Vou continuar aqui. A gente vai falar sobre alguns aqui, ó. Bom, emenda à lei orgânica. Vou explicar para vocês como funciona. É, O que que é emendar a lei orgânica, né? Emendar a lei orgânica é alterar alguma coisa na lei orgânica. Então, eu não estou satisfeito ali com esse negócio aqui, quero trocar. Então, eu tenho que propor uma emenda para ser votada na Câmara para trocar. Ou acrescentar alguma coisa, ou tirar algo, tá? Então, isso é emendar a lei orgânica, é alterar alguma coisa na lei orgânica. Show. Quem é que pode propor uma emenda? Está escrito aqui. Inciso um, inciso 2, né? Esse primeiro e segundo inciso. Quem é que pode propor uma emenda? Será que eu posso? Não posso, pessoal. Um terço dos membros da Câmara, os membros da Câmara são os vereadores, né? Um terço dos vereadores, tá? Então, um vereador sozinho, ele não pode propor uma emenda para ser votada, para trocar alguma coisa, adicionar alguma coisa, não pode, tá? Tem que ser um terço, beleza. Ou o prefeito. O prefeito sozinho, ele pode propor uma emenda. Então, ele vai propor uma emenda para ser votada. E aí vai ter a votação. Não é que propor está valendo, ele vai propor só para votar. Show. E como que vai ser a votação? A votação, ela é muito difícil. Olha como é que é. A proposta de emenda será votada em dois turnos, ou seja, duas vezes. Vota agora, espera no mínimo 10 dias, vota de novo a mesma coisa. Com interstício mínimo de 10 dias. Interstício é intervalo. Então vai ter que ter um intervalo mínimo de 10 dias de uma lei, de uma votação para outra. Pode ser 10? Pode. Pode ser 11? Pode. 12? Pode. Pode ser 5? Não. Tem que ser no mínimo 10 dias. E aprovada por dois terços dos membros da Câmara. Ou seja, em cada turno, obviamente, né? Dois terços é mais que a metade, tá? Então é uma aprovação difícil. Show de bola. Então, assim que aprova uma emenda à lei orgânica, isso a FGV gosta, tá? FGV gosta. Beleza. Qualquer coisa, pessoal, vocês voltam um pouquinho para a gente pegar de novo. A emenda à lei orgânica será promulgada pela mesa. Por que isso está aqui? Porque as bancas cobram e porque não é tão óbvio. Geralmente, quem promulga? Promulga o quê? Promulga é publicar, fazer valer a lei, né? É dar um ok, vai valer. Tem um sancionar, promulgar e publicar, que na verdade tudo é a mesma coisa, grosso modo, né? Se resume em um ato só. Mas promulgar é fazer valer, é dar ok, tá? É publicar, vamos dizer assim. Não é publicar não, mas vamos dizer que é publicar. Quem promulga as leis, pessoal, é o prefeito. Só que a emenda à lei orgânica não é o prefeito. A emenda à lei orgânica não vai para a mão do prefeito, tá? Para ele dar o ok. Isso que é interessante. E é assim que funciona, bem bacana. Se fosse uma lei, ia para o prefeito aprovar. Mas aqui não, tá? Sancionar no caso, né? Mas aqui não. Aqui fica na Câmara mesmo. Quem promulga é a mesa, tá bom? A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou intervenção do município, tá? Isso aqui são situações, pessoal, que alguns direitos seus, nossos, né, podem ser suprimidos, né? O direito de ir e vir, a liberdade de ir e vir, a quebra de sigilo, né? O direito à privacidade. Não, privacidade é privacidade, vamos dizer assim. Isso pode ser quebrado aqui em alguns estados, estado de sítio, estado de intervenção do município.
Estado de sítio, né? A intervenção do município é uma outra coisa específica. Quando o Estado do Rio de Janeiro intervém no município, porque está muito descontrolada a corrupção, o crime, sei lá, então acaba intervindo. Isso tudo, nesse caso, não pode emendar a lei orgânica, tá bom? Saber. Só gravar. Bom, professor Lê, entendi quem é que pode propor uma emenda à lei orgânica. Um terço dos vereadores ou o prefeito pode propor uma emenda para ser votada. Sim. Agora, e as leis? A iniciativa das leis, pessoal, cabe a qualquer vereador. Então, um vereador ele pode propor uma lei, o prefeito pode propor uma lei, e aqui é muito óbvio, né? Por que é óbvio, Lê? Oxe, se o prefeito pode propor, o prefeito sozinho, ele pode propor uma emenda à lei orgânica, que é emendar isso aqui do lado, trocar alguma coisa aqui, alterar, é óbvio que ele pode propor uma lei, é óbvio que a lei é bem mais tranquilo, vamos dizer assim. E ao cidadão que vai exercer de forma desta lei, né? Que geralmente são assinados e tudo mais, tá? Moção articulada, né? Enfim, é assinatura. Os cidadãos também podem propor uma lei. Um exemplo de lei que foi proposta por uma ação popular pelos cidadãos, né? Uma lei federal, é a lei da ficha limpa, tá, gente? A lei da ficha limpa é um exemplo de lei que não partiu de nenhum deputado, tá? Aqui eu estou na esfera federal. Partiu realmente da população, tá bom? Do povo. Bom, pessoal, a gente viu que existem várias leis ali, né? Fica atento à lei ordinária, né? Lei ordinária, tá aqui, lei ordinária e lei complementar. Quando fala de iniciativa de leis aqui está falando praticamente dessas leis, leis complementares e leis ordinárias. São as leis que a gente vê no dia a dia. Ah, lei tal, tal. Ou é lei ordinária ou é lei complementar. Tirando, exceto as outras leis lá de decreto legislativo, né? Resoluções e leis delegadas, né? Que são bem específicos. Então, qualquer coisa que for fazer de lei, ou vai ser uma lei ordinária ou uma lei complementar. A lei complementar é uma lei mais difícil de aprovar. A lei ordinária é menos difícil, né? É mais fácil, vamos dizer assim, que é a mecânica, né? Então, como que funciona aqui? O vereador que escolhe, ou a Câmara que escolhe como que vai votar? Não. Quem escolhe é a lei orgânica. Oi? Se você pôr, dá um troquinho para o lado aqui, ó, serão leis complementares. Aqui. A própria lei orgânica diz que o Código Tributário do município vai ser lei complementar. Então, quem vai definir se vai ser lei complementar ou lei ordinária é a lei orgânica. Tô show? Professor Ale, a lei da gratuidade dos transportes intramunicipal de Macaé não fala nada aqui na lei orgânica. Então, pode ser lei ordinária. Se não fala nada, pode ser lei ordinária. Só vai ser lei complementar se tiver escrito assim, ó, dessa maneira. Será lei complementar o Código Tributário, o Código de Obras, o reordenamento territorial, tá? O Estatuto do Servidor vai ser lei complementar. Se não tiver nada escrito, vai ser lei ordinária, tá bom? Então, as leis complementares, pessoal, somente serão aprovadas se tiverem maioria absoluta dos votos. Dos votos da Câmara, observado demais termos para a votação da lei ordinária. A lei ordinária, pessoal, não está escrito aqui, mas seria maioria simples. Eu vou botar maioria simples, daqui a pouco eu vou riscar, porque você não precisa gravar isso aqui, porque não está escrito aqui, tá? Não, Alexandre, mas qual a diferença de maioria absoluta para maioria simples? A maioria absoluta é metade dos vereadores mais um. Então são 17 vereadores, número ímpar, né? Na verdade são metade 17, na verdade, né? Mais um para arredondar, porque não tem como, né, dividir ao meio. 17, pessoal, é 16, 16, 8, dá 9, né? Dá 8 mais 9, não é isso? 8 mais 9 dá 17. Que 8 mais 8, 16, né? 8 mais 9, 17. Então, a maioria absoluta é 9. Então, eu preciso de 9 vereadores para aprovar uma lei, que é a maioria absoluta. Então, a maioria absoluta é o quê? Metade mais um da quantidade de vereadores. Show. 9. Maioria simples é metade mais um, só que não é da quantidade. É dos vereadores presentes. Então, aqui na lei complementar, pessoal, só vieram 9 vereadores. Só vieram 9.
Então, todos têm que votar a favor. Ah, só vieram 10. Então, 9 tem que votar a favor e um pode até não votar ou votar contra, tá? Para aprovar. Tá entendendo, pessoal? Aqui na maioria ordinária é diferente. A maioria é simples, né? Na lei ordinária, quer dizer, na lei ordinária é diferente. Ou seja, eu vou olhar a quantidade de vereadores que estão ali, vou botar metade mais um. Não entendi. Ó, são 17 vereadores, né? Sim. Mas só vieram 10. Para aprovar uma lei ordinária precisa de quanto? De 9? Não, se fosse uma lei complementar, você precisaria de 9. Eu vou levar, na lei ordinária, eu levo em consideração a quantidade que vieram, 10. Metade de 10 é quanto? 5. 5 com 5, 5 é contra, 5 é a favor, empatou. Então eu boto 5 mais um, né? Metade mais um, 6. Então eu preciso de 6 votos para aprovar uma lei ordinária aqui, se vierem 10 vereadores, entendeu? Se vierem 17 vereadores, todos os vereadores vieram, aí vai ficar igualzinho, né? Vai ficar precisar de 9 também, tá bom? A diferença é essa. Qualquer coisa você volta um pouquinho pra gente pegar, beleza? Eu vou apagar aqui a maioria simples, porque não tem essa informação. Sou gráfico que é a maioria absoluta. Vamos continuar, pessoal? E novamente, são leis complementares, a banca adora isso, cobrar isso. Então, o Código Tributário Municipal vai ser lei complementar, o Código de Obras, plano diretor. Aqui dá uma lida, pessoal, para você, né, sim, interagir aqui. Código de Atividades Econômicas e Postura, Código de Postura, né? É Código de Postura, tá? Código de Postura. O Estatuto do Servidor Público é uma lei complementar, uma lei mais difícil de ser votada, maioria absoluta, né? Plano de carreira, vencimento, servidores, tudo isso, reordenamento territorial, tudo isso é lei complementar. Vamos continuar. Agora a gente falar sobre o poder executivo. A gente falou sobre o poder legislativo, né? O poder executivo, pessoal, ele é exercido pelo prefeito. Isso é muito óbvio. Mas tem que saber quais são os auxiliares do prefeito. São os secretários municipais ou equivalentes. Que de repente não tem um secretário de obras, mas tem um diretor de obras que faz, às vezes, né? Que faz aí a função do secretário. Tá? Então, esses aí são auxiliares do prefeito. Então, quem são auxiliares do prefeito? O secretário, ou se não tiver o secretário, a pessoa ali responsável, né? Os diretores equivalentes. Um assunto que despenca em prova, e a banca adora isso, a FGV gosta, tá? É isso aqui, ó. O artigo 83, parágrafo único. Decorrido 10 dias da data fixada para a posse, precisa gravar que data é. Geralmente, quando cai em prova, cai assim. Mas é de 1º de janeiro, né? Geralmente o pessoal toma posse no 1º de janeiro. Mas passou de 10 dias da posse, pessoal, se o prefeito ou vice, salvo motivo de força maior, não tiver assumido, este será declarado vago. Grave que são 10 dias. Não entendi. O prefeito vai tomar posse, não tomou naquele dia. Ele tem até 10 dias para tomar. Se não tomar, o cargo será declarado vago, tá bom? Professor, mas ele estava doente. Aí é força maior, né? Óbvio que aí não teria porquê, tá? Outro assunto que despenca em prova é isso aqui, ó. E a FGV gosta, veja você. Principalmente esse artigo 85. Vai substituir o prefeito em caso de impedimento e vai suceder a vaga o vice-prefeito. Isso aqui é muito óbvio, né? É o vice que fica no lugar do prefeito quando o prefeito não pode. Tá. Mas olha que não é não tão óbvio assim para algumas pessoas. Em caso de impedimento do prefeito, ou seja, o prefeito não pode, chama o vice. Mas o vice também não pode. Ou vacância do cargo, né? Ou seja, foi cassado os dois, tanto o prefeito quanto o vice. Vai assumir a administração municipal, ou seja, a prefeitura, o presidente da Câmara. Então, o presidente da Câmara vai ser o prefeito, tá bom? Isso acontece na esfera estadual e na esfera federal também, até o presidente da República, tá? Porque se o presidente da República não pode, vai ser o vice dele, né? Se o vice não puder também, por algum motivo, vai ser o presidente da Câmara, tá bom? No caso da Câmara Federal, né? Beleza. Aqui é a mesma coisa, só que o presidente da Câmara Municipal, óbvio, né, galera? E outra coisa que despenca isso aqui, gente. Isso aqui marca com carinho, com muito amor. É 10 dias também. Você tem que gravar 10 dias, 10 dias, 10 dias. Tem 10 dias para tomar posse. E tem 10 dias também para sair do município sem licença. Não entendi. O prefeito e o vice-prefeito, pessoal, quando exercem do cargo, eles não vão poder, sem licença da Câmara, ausentar do município por período superior a 10 dias, sob pena de perda de mandato. Então, se o prefeito ou vice, né? Sair do município. E pode ser para o município vizinho, tá, galera? Não pode passar de 10 dias. Se passar 10 dias, tem que ter licença da Câmara. Caso contrário, ele perde o cargo. É exatamente isso. Vamos supor que seja prefeito, vou fazer uma viagem para outro estado, sei lá, vou me ausentar do município. Se essa viagem passar de 10 dias, eu tenho que pedir autorização, licença, né? Pedir uma licença à Câmara, que na verdade é uma autorização, uma licença à Câmara. Tá bom?
10 dias, né? 10 dias. Não pode passar 10 dias, senão vai ter que ter licença da Câmara. Vamos continuar? Ah, pessoal, a gente viu aqui, a lei falou, né, que os auxiliares do prefeito, ó, auxiliados pelo secretário municipal. Sim, o secretário municipal é o principal auxiliar, mas existem outros também. O artigo 100 vem trazer quais são os auxiliares diretos do prefeito. Os secretários municipais são auxiliares do prefeito. Isso aqui cai em prova, tá? Cai muito. Tudo cai, tá, gente? Tudo cai. Mas isso aqui cai demais. Esse que a FGV também gosta. O procurador-geral e o chefe do gabinete. O procurador-geral é o chefe dos advogados, né? Tem os procuradores lá, que são vários advogados, e aí tem o procurador-geral, que é o chefão do advogado, dos advogados lá da prefeitura, né? Que é escolhido pelo prefeito, tá bom? Que tem que ser advogado, obviamente, né, gente? É, procurador-geral, o chefe de gabinete, que é o que fica abaixo do prefeito ali, né, para passar a ordem para os demais. Os assessores e administradores regionais e de distrito, né? São os administradores do distrito, né? Algumas leis orgânicas chamam de subprefeito, tá? Aqui está falando que são assessores e administradores, não há problema algum, regionais e distritos, e presidentes das fundações, autarquias e empresas públicas. Você se lembra que eu falei para você que o prefeito, né? O prefeito não, o município, ele pode criar uma entidade, ele pode criar uma empresa pública para fazer um serviço para ela, ao invés dela fazer, ela cria uma empresa para fazer? Sim. Essa empresa tem que ter um presidente. Quem escolhe o presidente dessa empresa? O presidente da empresa. O prefeito. Eles são auxiliares do prefeito. Então veja você que a fundação, ou caso o município crie uma fundação, uma autarquia também, são auxiliares aí do prefeito, tá bom? Os cargos previstos nesse artigo são de livre nomeação e exoneração. Foi o que eu falei para vocês. É o prefeito que escolhe e exonera, nomeia e exonera quem ele quiser aqui. Beleza? Beleza. Ó, pessoal, o procurador-geral aqui é o chefe, tá? Lembrando, existem procuradores que são concursados, né? Que não são chefes, né? E aí eles não, obviamente, não são cargos efetivos, não é cargo de livre nomeação, não. O chefe que é nomeação. Outro detalhe importante que a banca também gosta, a FGV, é para você ser secretário. O que que você precisa ter, né? Além do prefeito indicar. Como agente político, serão escolhidos dentre, como agente político, serão escolhidos dentre maiores de 21 anos. E no exercício dos direitos políticos, né? Você tem que estar ok com o título de eleitor, tem que ser maior de 21 anos, né? Igual o prefeito, né? Não sei se vocês sabem, mas para ser prefeito no Brasil, você precisa ser maior de 21 anos, tá? Se for senador, tem lá a idade, se for governador, outra idade, se for presidente, outra idade, né? Que acho que é mesmo senador, salvo engano. Deputado é outro, enfim. São várias idades diferentes aí para alguns, tá bom? E para ser secretário, 21 anos, para ser prefeito também, 21 anos, para ser vereador, 18 anos. Então, com 18 anos, você já pode se candidatar a vereador, e com 21 você pode se candidatar a prefeito ou secretário municipal, e ser secretário municipal. Vamos continuar. Outro assunto importante também são os tributos municipais, né? O nosso último slide aqui, ó. Pessoal, não confunde tributo com imposto. Todo mundo fala, eu pago muito imposto, eu pago muito tributo. E assim, são coisas diferentes, tá? Tributo inclui os impostos, as taxas que você vai pagar e as contribuições, tá? Beleza. Então, tributo é genérico. Tributo é genérico, tá? Agora, o imposto é um tributo, a taxa é um tributo e as contribuições também são tributos. Beleza, a gente vai ver quais são aqui cada um. Lembrando que a taxa geralmente está ligada a um serviço, né? A taxa do lixo, que é cobrada junto com o IPTU ou na conta de luz, sei lá, na conta de luz não, mas geralmente vem o IPTU, vem uma taxa que você pagar de lixo, de sei lá o quê. Então, isso é uma taxa, tá? Geralmente é algo que a prefeitura faz e aí ela te cobra também. O imposto é mais genérico, né? O IPTU, por exemplo. Vamos ver aqui quais são os impostos, né? A gente vai falar quais são as taxas, que as taxas estão inúmeras, mas a lei orgânica, ela traz aqui quais são os impostos que o município pode criar. O município ele pode criar o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, que é o imposto cobrado para quem tem imóvel na zona urbana, tá? Existem exceções aí que não pagam IPTU não, né? Extrativista vegetal, enfim, outra coisa aí. Mas de modo geral, é o imposto para quem tem um terreno ou uma casa, ou seja, um imóvel na zona urbana, vai pagar IPTU todos os anos. Eu também tenho o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, resumindo, né? O que é isso, André? Toda vez que eu vendo um imóvel para alguém, seja um terreno, uma casa,
um apartamento, eu vou ter que pagar o ITBI, né? Ou seja, na verdade é o comprador que paga, enfim, aí fica a critério. Mas tem que pagar o ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão. Quando vai passar para o nome daquela pessoa, paga uma porcentagem para a prefeitura, tá bom? Então, o ITBI. Não confundir com ITCMD, que é um imposto sobre transmissão, casa-morte ou doação. Isso aqui é um imposto estadual, tá? Não confundir. E também temos esse imposto sobre serviço, né? ISS ou ISSQN, que é Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. A nomenclatura que não importa, pessoal, se é ISS, é a mesma coisa. Não importa, a nomenclatura que muda. Uma é mais resumida, a outra não. Também, se você presta um serviço, professor, eu sou taxista, você vai pagar o ISS. Ah, eu tenho uma empresa de ônibus, paga ISS. Ah, eu tenho uma escola, escola também paga ISS. Então, são vários serviços. Ah, eu tenho uma empresa de telefone ali no município, de internet, paga ISS. São vários serviços que você presta naquele município e você é obrigado a pagar ISS para aquele município, para exercer aquele serviço, tá bom? Beleza, então esses são os impostos do município, são só esses, tá? E aí vem as outras taxas e tudo mais. Tem um aqui que é revogado, tá? Esse aqui era um outro imposto que tinha, né? O IVVC, que era sobre combustível, mas não existe mais, tá bom? Beleza? São só esses três aí. Isso cai em prova, tá? Toma cuidado que isso cai em prova. Beleza, pessoal. Pessoal, chegamos ao fim da nossa videoaula. Aqui eu realmente fui bem superficial, porque eu peguei só a nata, só aquilo que é mais importante. Ó, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho. Me siga no Instagram para ficar por dentro. Fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Pode ser te abençoe. Até a próxima aula aí. Tchau, tchau.